O mesmo tema da ida das nações a Jerusalém é compartilhado textualmente tanto por Isaías 2, do 1 ao 5, quanto por Miqueias 4, do 1 ao 5. E por serem profetas contemporâneos, sempre foi motivo de debates, entre aspas, quem usou quem. Então, quando você vai pesquisar em diversos artigos científicos, nunca se chega a um consenso, digamos assim, de quem teria usado quem. Embora exista uma tendência, levemente, de considerar que Miqueias tenha reutilizado o tema de Isaías 2. Então vamos prestar atenção ao início e ao final diferente. E essa modificação do início e do final, para alguns, seria um indício de que é Miqueias que está relendo ou reaproveitando o material de Isaías 2. Então, novamente, deixando aqui lado a lado para facilitar. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Obviamente, essa passagem não vai ser utilizada em Miqueias. E aqui, esse versículo 1 não seria apenas introdução a esse oráculo de Isaías, mas seria a introdução a essa parte que vai se estender até o capítulo 12, ou pelo menos até o capítulo de número 5. Tá? Então, veja aqui, Isaías 2:2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Vejam a quase imperceptível alteração que Miqueias 4:1 faz. Ele cita praticamente da mesma forma, só que omite a palavra todos. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Sempre que você vê a introdução de um termo ou a omissão, isso sempre tem um objetivo. Nunca é por acaso. O fato de Miqueias omitir a palavra todos é porque ele estaria considerando aqui os povos já como se fosse um único, ok? Isaías 2:3, idêntico a Miqueias 4:2. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, aqui procederá, é apenas uma questão de tradução, e a palavra do Senhor de Jerusalém. 2:4. Notem em verde como eu coloquei a pequena alteração. Lá em 2:4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Notem a alteração que foi feita em Miqueias. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Ou seja, Miqueias está numa percepção muito mais ampliada. Está vislumbrando aqui o alcance de nações que estão muito mais longe. Então, esse é um outro elemento para alguns considerarem que Miqueias seria posterior a Isaías. É uma releitura estendendo aí o alcance da mensagem profética. Não é apenas muitas nações, mas nações poderosas e longínquas. Agora vamos ver a principal alteração que foi feita por Miqueias. Isaías 2:5 termina o oráculo assim: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A ênfase está num convite para a casa de Jacó. Aí Miqueias, ele faz uma expansão, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua figueira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Então, enquanto Isaías coloca em forma de convite, esse andemos é aquilo que nas diversas línguas, especialmente no hebraico, é chamado de jussivo, é um convite. Mas aqui em Miqueias está pressupondo que é um compromisso feito pelo povo. Andaremos em o nome do Senhor.
Então, aqui está a maneira como se trabalha, tá? Tanto em Isaías quanto em Miqueias. Eu fiz até um artigo, isso foi em parceria, né, com o professor Valdeci e com um mestre em teologia, fizemos um artigo sobre Isaías 2. Posteriormente, posso até compartilhar com vocês. Agora, essa mesma passagem, curiosamente, ela vai ser reinterpretada de maneira totalmente diferente por Joel. O livro do profeta Joel, lá em 3:10, por que coloquei aqui? 3:10, que é a numeração que nós utilizamos, ela é encontrada na Septuaginta. No texto massorético, TM, ou seja, no texto hebraico, aparece como 4:10. Às vezes acontece isso. Então, o livro do profeta Joel modificou radicalmente o texto de Isaías 2:4, que é replicado lá em Miqueias 4:3, concedendo um tom belicista a um texto marcadamente e claramente pacifista. Então, compare. Lá em 2:4, que é compartilhado em 4:3, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Joel, embora existam muitos debates de qual teria sido a época de Joel, porque outros profetas, você tem até uma datação. Joel você não tem. Então, Joel pode ter sido pré-exílico, pós-exílico. Hoje, a maioria dos estudiosos tende a ver Joel como um profeta pós-exílico, mas ainda há debate. Mas o mais importante é, perceba como ele fez uma reinterpretação invertendo de um texto que é claramente pacifista, tanto é que esse versículo ele está escrito lá na entrada da sede da ONU, da Organização das Nações Unidas. E lá em Joel, o que fez? Forjai espadas das vossas redes de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, Joel escreve num contexto em que é necessário que haja uma ação de defesa, a ponto de reverter aquilo que foi dito anteriormente em Isaías e Miqueias.